Aí, amores, tudo certinho? Gente, nós conseguimos terminar o conteúdo sobre ecologia. Agora vamos dar continuidade ao conteúdo de microbiologia, tá? Mais precisamente falando sobre as chamadas bacterioses. Cabeça, o que é isso? Bacteriose é nada mais nada menos que as doenças causadas por bactérias. Observa que eu coloquei para vocês alguns pontos interessantes. O primeiro é uma plaquinha de Petri, onde você encontra nutrientes e, consequentemente, desenvolvimento de algum tipo de bactéria aí. Beleza? O importante para a bactéria é exatamente nutriente. Se ela é aeróbia, ela vai captar oxigênio. Temperatura adequada é o que ela necessita para se desenvolver. Com isso, dentro dessa perspectiva das bacterioses, eu tenho que ter 3 pontos importantes. Eu tenho que saber quem é o agente etiológico que vai desenvolver aquela doença. Eu tenho que saber se existe um vetor, que é aquele normalmente artrópodo ou artrópoda, que vai conseguir transportar esse organismo para outro. E a profilaxia ou medida profilática, que é exatamente a medida que você vai tomar para não se contaminar. Tranquilo? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês uma colôniazinha de bactérias aí meio bonitinha, tá? Show de bola, que eu achei aí para vocês. E alguns pontos importantes de suma relevância para a gente abordar. Bactérias são seres procariotos. O que é isso? Não tem um núcleo organizado. Material genético é disperso ali no seu citoplasma, né? Material genético. Então não existe carioteca. Segundo, coloquei aí as chamadas bactérias anaeróbias. Elas vivem na ausência do oxigênio. O oxigênio para elas é uma substância tóxica. Terceiro ponto é importante. Bactérias facultativas vivem com ou sem oxigênio. E as bactérias aeróbias, que vivem em locais com oxigênio. É importante a gente destacar uma bactériazinha, que é muito comentada, que a gente vai destacar aí também nas nossas aulas, que é o Clostridium tetani. O Clostridium tetani ele vive no ambiente de forma esporulada. Esse esporo ele não se desenvolve porque o ambiente ele tem em torno de 21% de gás oxigênio. Então essa concentração promove uma certa estabilidade. Ele fica no estágio chamado criptobiose. Quando você promove, uma certa... Então você dá aquele vacilo, o teu corpo ele é cortado, você sofre uma lesão tissular, uma lesão na pele, essa bactéria ela entra, aí está o problema, porque dentro do teu corpo as concentrações do gás oxigênio elas são bem menores. Então ele vai trabalhar em uma hipóxia. Com isso, a bactéria ela consegue se desenvolver e aumentar sua carga bacteriana. Tá? Vê lá o que eu coloquei para vocês. Patogênese microbiana. Observa esses tópicos que estão bem detalhados para você perceber bem como é que ocorre um processo infeccioso. Deixa eu colocar aqui o piloto para vocês, para você acompanhar o passo a passo aqui, tá? Ponteirinho amarelo. Esse ponteirinho amarelo ele destaca exposição ao patógeno. Então essa exposição ao patógeno é quando você se depara com esse micro-organismo. Nesse caso a gente está destacando uma bactéria, mas pode ser um vírus, pode ser um protozoário, um fungo, Adesão à pele ou mucosas. Como você pode ver, essa bolinha ela está representando o micro-organismo. Invasão por meio do epitélio. Aqui ela já entrou. Infecção é o crescimento e produção de fatores de virulência. Consequentemente, toxinas. Existem 2 situações interessantes que eu gostaria que vocês percebessem. Uma é a quantidade de micro-organismos que você vai encontrar. A segunda situação são as enzimas que vão causar dano tissular, que é o dano tecidual ao organismo. Com isso eu tenho a toxicidade, os efeitos da toxina e a invasividade, que é exatamente a condição de invasão desse micro-organismo, que vai causar o dano tecidual. Tranquilo? Olha lá o segundo ponto. Coloquei 4 definições pragmáticas, bem sistemáticas,
cristalino para você entender, para você perceber, né, dentro dessa perspectiva microbiana, o que cada um desses conceitos eles promovem para a gente. Patogenicidade é a capacidade de um micro-organismo em causar doença. A virulência, essa denominação, ela não serve só para vírus, ela serve para fungo, bactéria, protozoários, para todos os organismos. É a medida da patogenicidade, ou seja, a capacidade relativa de um patógeno em provocar doença. Infecção é o crescimento. Lembra que a gente viu que tem uma das fases ali que é o crescimento? É o crescimento de micro-organismos que não estão normalmente presentes dentro do hospedeiro. E a doença é o dano ou lesão tecidual que prejudica as funções do hospedeiro. Dando uma palhinha sobre protozoário. Lembra que o Trypanosoma cruzi, que causa o mal de Chagas, ele vai promover aumento da estrutura cardíaca, cardiomegalia. Veja como estou falando de bactéria, eu estou falando de protozoário, né? Já é outro grupo, mas entra nesse processo. Ele, se você observar com muito carinho, ele também faz parte desse processo, né? Veja que um protozoário ele tem essa propriedade. Quando ele entra na fibra cardíaca, se alimenta da glicose da fibra cardíaca e com isso causa cardiomegalia, tá certo? Uma doença muito grave que a gente também vai falar agora, bactéria, no caso hanseníase, né? O Mycobacterium leprae, ele causa deteriorização em várias partes do corpo. A mais grave, a Vichoviana, a hanseníase Vichoviana, é aquela que cai nariz, cai pedaço do nariz, cai pedaço da orelha, tal. A pessoa fica com grandes feridas. Então a Vichoviana, ela é muito grave, tá certo? Então, quando eu tenho processo de doença, é o dano ou lesão tecidual. Você pode encontrar também nos vestibulares dano tissular, que é o mesmo que tecidual, que prejudica as funções do hospedeiro. Tranquilo? Vê lá o próximo slide que eu coloquei para vocês com muito carinho, tá? Do mesmo jeito que teu corpo ele apresenta condições fisiológicas, citológicas, histológicas para desenvolver algum mecanismo para impedir a ação desses micro-organismos, eles também promovem condições para se estabelecer no teu corpo. Exemplo, a parede celular. A parede celular ela é uma estrutura muito interessante. A parede celular ela tem peptidoglicano, ela se apresenta com N-acetilglicosamina, ácido murâmico, mureína, uma quantidade enorme de substâncias para dar sustentação. Primeiro. Segundo, na parede celular você tem a chamada proteína M. Essa proteína, cara, ela impede a fagocitose. Ela promove a diminuição do processo fagocitário pelos macrófagos. E é resistente tanto ao calor quanto à acidez. Olha que adaptação impressionante. Lipídio seroso, o ácido micólico. Gente, é outra substância que é impressionante. Algumas bactérias podem ser captadas, porém o vacúolo digestivo ele não funciona por causa dessa substância. Com isso, o que é que vai acontecer? Esse tópico aí que eu destaquei abaixo vai aumentar a carga microbiana do indivíduo. Vê lá. Próximo ponto. Nós temos aí os chamados mecanismos de dano ao hospedeiro. Pessoal, primeiro, utilizando os nutrientes do hospedeiro. São chamados simplesmente, olha lá, presta bem atenção nessa denominação, sideróforos. O que são os sideróforos? São substâncias que são solubilizadas e que, normalmente, substâncias orgânicas, que são solubilizadas e auxiliam exatamente ao transporte, principalmente de ferro, nos organismos. Beleza? Então, olha só que tipo de situação uma bactéria ela pode apresentar. Beleza? Causando danos diretos à região próxima ao local da invasão. Isso é um fato. Eu havia comentado para vocês uma infecção por estafilococcus ou streptococcus na pele, né, que pode causar normalmente a furunculose,
está relacionado exatamente a esse processo. Induzido a reações de hipersensibilidade local ou sistêmica, beleza? Dessa forma, eu tenho produção de toxinas que são transportadas pelo sangue e pela linfa. Observa que nós temos duas estruturas fisiológicas que vão viabilizar o transporte desse organismo, sangue e linfa, que danificam sítios distantes do local inicial da invasão. Isso aí é o fato, né? Então, exemplo, uma sífilis terciária. Cara, você tem a sífilis primária, secundária e terciária. A terciária, o indivíduo ele teve a infecção a partir de um processo, a partir de uma relação sexual, mas ele pode ter um comprometimento neurológico. Isso é impressionante, né? Quando esse quadro ele vem sendo agravado, tá? E para gente fechar nossa aulinha, observe que eu coloquei para vocês mecanismo proposto para resposta pirogênica às toxinas. Piro do grego quer dizer quente, fogo, né? Gênica, início, origem, formação das endotoxinas. Então, do ponto de vista fisiológico, vejam aí o que ocorre para o indivíduo ele ter a febre. Olha lá. Segue aqui comigo. Eu vou colocar o piloto aqui para você seguir comigo nesse esquema que eu coloquei aqui com muito carinho. Tá certo? Então, ó, e aqui nós encontramos um macrófago, né? Uma célula que faz parte do processo de defesa, né? Um dos grandes grupos de células que estão relacionadas à defesa do nosso corpo, né? Então, o macrófago ingere uma bactéria gram-negativa. O que é isso? Cabeça, eu não lembro o que é gram-negativa nem gram-positiva. Lembra? A gram-positiva ou a gram-negativa, elas estão relacionadas a dois processos. Primeiro, aumento ou diminuição da parede celular. Quando a parede celular é mais espessa, o que é que acontece? O corante gram ele impregna. Então, essa bactéria ela é dita gram-positiva. Quando a parede celular ela é mais fina, é mais delgada, o corante gram ele não impregna. Com isso, é um dos processos de classificação para a utilização de antibióticos. Vê que coisa impressionante. Então, primeiro, a gente viu aqui, né? Ingere a bactéria gram-negativa. Aí a bactéria é degradada em um vacúolo, liberando endotoxinas que induzem a produção de citocinas e interleucina e fator de necrose tumoral alfa. Tudo isso é liberado pelo macrófago. Ele está ali, ó, desprendendo. Vê esse terceiro ponto aqui, ó. As citocinas são liberadas na corrente sanguínea pelos macrófagos e transportadas até o hipotálamo. Gente, a gente viu em fisiologia, tivemos a oportunidade de ver em fisiologia que o hipotálamo é o centro da temperatura. O que é que vai acontecer aí? O aumento da temperatura. Vê o quarto ponto? As citocinas induzem a produção de prostaglandinas. As prostaglandinas são as principais substâncias que promovem o aumento da temperatura corpórea. O indivíduo teve uma infecção, está ocorrendo toda essa cascata, tem a plena convicção que são as prostaglandinas que estão auxiliando no aumento dessa temperatura corpórea. Para duas situações interessantes. A primeira, para mostrar a você que está ocorrendo um processo infeccioso. E segundo, para tentar matar a bactéria, o vírus, o fungo, o protozoário. Porque normalmente esses patógenos, eles se apresentam com proteínas que não são termoestáveis, elas são termossensíveis. Então ele tenta matar e tenta te avisar. Está ocorrendo um processo infeccioso, mas eu vou tentar matar aqui, né? Na grande maioria dos casos, excetuando, né, consequentemente, os vírus, você tem aí a utilização dos antibióticos, né? Você tem uma gama, existe um espectro enorme de antibióticos, né? Ampicilina, rifampicina, o sulfa, que é o sulfametoxazol, a trimetropina. Então, todas essas substâncias são antibióticos. E no quarto ponto aí, ó,
As citocinas induzem a produção de prostaglandina pelo hipotálamo, que é o centro da temperatura corporal, para uma temperatura mais elevada, produzindo exatamente a febre. Beleza? Então, gente, essa é uma aula mais aprofundada, é um conteúdo que, se vocês tiveram a oportunidade de perceber o contexto, é uma aula mais detalhada no que se diz respeito à ação bacteriana, tá certo? Então, um abraço, tudo de bom, fica com Deus.